Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, nem Sabanur consegue com a FIFA. Aqui é Carlos Voltor, e se você conseguiu entender o que se passa nos quadrinhos dos X-Men, nada é um mistério pra sua vida. Aqui é o Marcelo tentando voltar pra vida dos bonecos, né? Aqui é o Rexy, a mim, X-Men. Aqui é a Zagal, episódio 2 da segunda temporada tirou um sorriso do meu gosto. No meu rosto, cara, tô meu gosto? Sorriso do meu gosto. Tirou um sorriso do meu gosto. Eu falo que com o Sabanur a FIFA não consegue, que era pra ser não, ninguém pode, em vez de ninguém consegue, e você, é isso, tá todo mundo velho. Acabou, Jovem Nerd, gente. Pode desligar, apagar a luz, foda-se. Acabou. Manda um passado, outro pro futuro, é isso. É isso, né? Vamos falar não ainda da série X-Men 97, que já saiu os primeiros episódios na Disney Plus, mas vamos falar sobre X-Men 97 nos quadrinhos, porque como a gente viu na primeira temporada e como foi a série original lá nos anos 90, um monte de sagas clássicas de quadrinhos do X-Men são adaptadas, né? Obviamente, né? Você muda um pouco, você recostura tudo, as histórias e tal. E o que vai acontecer? Quais são as histórias que vão ser mencionadas e adaptadas na segunda temporada de X-Men 97 depois dos e-mails? Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje tem jabá de X-Men 97, que bonito. Toma! Olha, na época que eu ia à praia, nas férias de verão, eu programava o meu videocassete, porque a minha praia era na hora que passava X-Men. Minha praia. Eu ia pra praia, foi na época que, lembra que eu tenho essa história que eu tomei um monte de caixote, quase morri e tal, não sei o que, foi nessa época, pelo menos quando eu cheguei em casa tinha um episódio de X-Men. Gravado no VHS, lá em 92. Então, a segunda temporada de X-Men 97 já chegou no Disney Plus, já está disponível, os primeiros episódios já estão lá, e tá saindo toda semana um episódio novo. Então, se você não viu a primeira temporada, você pode maratonar a primeira temporada, que é espetacular. A gente gravou um Nerdcast inteiro sobre a primeira temporada, e já pode começar a ver os primeiros episódios de X-Men 97. Calma que nesse Nerdcast a gente não vai dar nenhum spoiler da série, porque a gente nem sabe pra onde ela vai, o que mais ela vai adaptar, mas a gente vai pegar as maiores sagas de quadrinhos e vai falar sobre elas nos quadrinhos. Né? As sagas que inspiraram, né? Essa temporada passada, etc. Mas ó, o único, não é um spoiler, mas teve umas surpresas nessa segunda temporada que me deixaram feliz. O maior fã dos X-Men tá falando, é isso aí. É isso, X-Men 97, segunda temporada, adaptando um monte de sagas clássicas muito próximas dos quadrinhos, né? Desde a série original até a primeira temporada, eles adaptam, eles têm que mudar algumas coisas, mas eles reamarram várias sagas juntos, ressignificando elas. É muito maneiro. Não perca X-Men 97, segunda temporada, já disponível no Disney Plus. Tem link no post. E olha só, quero dar mais uma charada pra nossa dinâmica dos selos pra concorrer a ingressos para NerdCon, dia 20 de setembro em São Paulo. Bonito. Olha só, presta atenção. A dica é, lembra, você tem que achar o post desse Nerdcast antigo. Tem guerra de síndico e Sr. K soltando esculacho, mandando pau no cu dos prejudicados sem nenhum pudor e escracho. Entre os áudios de 10 minutos e fotos de perfil que virou um fiasco, nos grupos de condomínio todo dia é um barraco. Isso é fácil. Facinho. Esse é facinho. Aliás, vocês vão poder ir lá e ouvir que nunca fui eu que falei a frase pau no cu dos prejudicados. Todo mundo adora fazer essa porra do meme. Foi o Sr. K que imputou a minha foto de perfil do WhatsApp da época esta frase, como se fosse eu falando. E aí, de repente, hoje tem toda uma cultura de pessoas que acham que eu que falo essa frase e nunca falei isso. É efeito Mandela. Exatamente. E olha, outro recado. Na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, a gente vai fazer uma super live sobre a NerdCon, com os convidados especiais que a gente vai começar a revelar, né? Tudo que vai rolar, as pessoas que vão estar lá. A gente tá muito empolgado e a gente vai começar a vender os ingressos, Azaghal. Sim, é início da venda dos ingressos. Live de lançamento. Eita! Live de esgotamento.
Mas é porque no ano passado... Ó, cuidado com essa confiança aí. Pra não ficar feio. No ano passado, quando a gente lançou os ingressos do Nerdcast 1000... Não, eu sei. Aí esgotou muito rápido. Mas é porque o teatro tinha 400 lugares. Exato. Agora o teatro é maior, tem 1000 lugares. Isso, mas a gente vendeu 3 sessões. A gente tem 1000 fãs. A gente teve 3 sessões de 400 e poucos Não, eu lugares. sei. Então, é isso. A gente vai revelar tudo e começar a vender os ingressos. Ó, vai revelar confiante. todos os convidados. Exato, então não perca. A identidade visual que tá iradíssima. Isso. A gente vai falar muito mais sobre o evento pra você entender o que tá vindo por aí. A NerdCon, dia 20 de setembro em São Paulo. Presta atenção, dia 16 de julho é a live. Essa live, abertura da venda dos ingressos, a partir das 19 horas no nosso canal do YouTube. Tem link aí no post. Caraca, vai ser foda demais. Ativa o sininho! E olha, aproveitando pra comemorar 20 anos de Nerdcast, a Jambô tá fazendo uma mega promoção da biografia Jovem Nerd Zerando a Vida, com quase 40% de desconto, tá saindo por R$ 79,90 no site da Jambô. Presta atenção, tem link já no post pra você olhar, se você não comprou, aproveita o preço promocional. E compras acima de R$200 tem frete grátis pra todo o Brasil. Então completa o seu carrinho, aproveita, né, que você vai botar o Zerando a Vida. Você pode colocar outros livros Jambô Jovem Nerd, como por exemplo os livros de Cthulhu, Tesouros de Ganor, os livros do Ozob, os livros de jogos, Azaghal. Tem muita coisa foda lançada. Jovem Nerd Jambô, hein? Aproveita, bota, enche esse carrinho, chega a ser uns R$200 pra aproveitar o frete grátis, economiza mais, leva mais livros, enche a sua estante de livros Jovem Nerd Jambô, incluindo, não se esqueça, biografia Jovem Nerd Zerando a Vida, com quase 40% de desconto, R$ 79,90. Aproveita, só vale até o fim do mês, até dia 31 de julho de 2026. Tem link no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 14 minutos e 59 mutantes. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas: Rodolfo Agrelha, Guilherme Bezerra, Bruno Cidrônio, Gabriel Medeiros e Bárbara Benamor. Gente, muito obrigado. Pouca gente, muito obrigado a vocês que doaram 2 sangue. Manda uma selfie pra nerdcast@jovemnerd.com.br pra gente agradecer aqui e sempre estimular todo mundo, gente, a doar sangue, mesmo que seja anônimo. É muito importante doar sangue, porque você salva vidas, mesmo que você nunca saiba, você vai fazer a diferença. Muito obrigado, galera. Felipe Capuzzo, 25 anos, psicólogo clínico, São Paulo, SP. Farei o advogado do diabo aqui pra defender a postura, no mínimo, parcimoniosa do nosso querido Caquinho no último Nerdcast. Nossa intervenção. Um otimista versus 10 filmes ruins. Ele, repetidas vezes, diz que quando assiste a alguma bomba, como o episódio 9, não se abala por isso e deixa o filme passar. Entre aspas, né? Palavras dele. Como se não guardasse rancor. Ao contrário do que eu e o restante do elenco do Nerdcast pensam, Carlos Voltor consegue não se apegar a um filme horroroso e aparentemente mantém uma saúde mental intacta. E talvez esse é o maior aprendizado que ele pode nos ensinar. Na psicologia, sabemos que se apegar demasiadamente a eventos passados de forma ruminativa, isto é, sem conseguir focalizar no momento presente e relembrar pensamentos negativos constantemente, acarreta quase sempre em um humor mais depressivo ou irritado. E muitas vezes fazemos isso sem perceber. Olha aí, Azaghal. A preocupação do Azaghal falando com psicólogos. Ficam ouvindo e analisando. Mas é exatamente isso que acontece. O próprio Marcelo Bassoli deu um bom exemplo do boi que é marcado e fica pensando naquela dor eternamente. Talvez o que podemos aprender com o Caquinho e com a psicologia é que, mesmo marcados, podemos buscar uma ação que faça sentido para a nossa vida no momento presente. Assim, mas é que, dependendo da identidade da pessoa, ruminar o passado negativamente é parte do sentido presente. Sim. Ou seja, em vez de ficar remoendo eternamente a bagunça que é o final de Game of Thrones, o mais sábio talvez seja começar uma nova série ou partir para um novo lazer. Como eu gosto de dizer para os meus pacientes, deixa a onda passar sem se afogar. Olha aí. Não, eu consegui fazer isso com Lost. Apesar do final terrível de Lost, Exato. eu deixei ele passar, porque foi uma experiência tão incrível E isso. que eu me prendo na parte boa de Lost. E hoje a gente só guarda carinho por Lost. Aquela dor passou. É, exato. Não é? Exatamente. Então, é foda, tá certo. Não é simples, nem fácil.
divórcio, mas para se viver uma vida mais tranquila e suave como Carlos Voltor, vale a pena a tentativa. Enfim, nerds, o intuito desse e-mail não é criticar a forma como reclamamos de obras da ficção ruins, mas sim refletir como nossos pensamentos podem estar diretamente relacionados com a piora do humor, como bem visto os surtos de raiva do Azaghal ao longo desses anos todos de sofrimento da cultura pop. Todos nós passamos muita raiva também, assim. Eu falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais, então se eu puder deixar meu Insta, claro, pra quem tiver interesse em aprofundar nesse assunto, fica à disposição. O Insta dele é psicólogo Felipe Capuzzo. Olha aí, tamo junto, obrigado, querido. Mas leve em consideração a identidade das pessoas que gostam de reclamar. É uma verdade também. Agora o e-mail muito especial da série de Nerdcast 20 anos. Nós temos um e-mail da nossa querida ex-funcionária, participante de Nerdcast, Marcela Versiani. Olha aí. Diretora de arte de Hamburgo, Alemanha. Ela escreveu, aí eu falei pra separar, mas eu não quis. Eu falei, não vou ler, eu quero ler na hora da gravação, pra ser autêntico a reação. Então não li o que ela escreveu. Fala, Lei Dave! Talvez alguns ouvintes me reconheçam pelas minhas participações em alguns episódios. Sim, Nerdcast Fallout, muitos outros Nerdcast, tá sempre lá, mas sou ouvinte do Nerdcast desde 2006. Comecei pelo episódio 5, quando ainda se chamava Nerd Connection, e desde então virei fã. Nossa, mas a idade... Tá aí. Você que disse, não fui eu, mas... Você não mandou a idade no e-mail, mas por essa descrição... Todo mundo já sabe. Ela continua aqui. Comprei a Batalha do Apocalipse, Guia de Sobrevivência aos Zumbis, acompanhei campanhas em 2007, conheci vocês pessoalmente na Fast Comics. Lembra da Fast Comics em São Paulo? Aliás, tenho até hoje a camiseta do Nerdinho Vader assinada por vocês. Caraca. A original, olha aí, cara. Naquele dia comecei a bater papo com o Alexandre sobre trilhas sonoras, games e mantivemos contato durante os anos. Caraca, é muito bom, cara. Olha aí, cara, quanto tempo... Isso foi em 2007? Tem 20 anos quase. Nossa, Marcela, a idade veio pra todo mundo. Tamo junto. Em 2013, eu perdi meu emprego. Em resumo, neguei pra sair com o superior pra tomar uns drinks e eu ainda estava no período de experiência. Resultado, rua... Meu Deus, caraca, cara. É foda. Eu não lembrava dessa história, não, mano. Eu estava à procura de trabalho, mesmo que não fosse a minha área de ilustração. Tentei algumas entrevistas na área de educação à distância, onde eu estava atuando como ilustradora, mas infelizmente o querido mencionado acima estava fazendo a minha caveira quando as empresas ligavam pra pedir referência. Não creio, que filha da puta esse cara, eu vou te contar. Olha, vou te contar que ódio. E eu só descobri depois de um tempo, indo super bem em entrevistas, só pra depois receber um não inexplicável. Mas vi isso como um sinal pra sair daquele mercado de uma vez, já que o uso de ilustração era muito corporativo, e ir pro mercado dos meus sonhos, games. Só que, pra isso, precisava de um portfólio novo. Foi quando eu mandei alguns e-mails para amigos, conhecidos, vendo se sabia de alguma oportunidade que pagasse as contas, mas também me desse segurança pra trabalhar o meu portfólio no meu tempo livre. Um desses e-mails foi pro Alexandre. Ele me respondeu no mesmo dia: segura aí, porque estamos começando um projeto novo e pode ser que tenha algo sim. Caraca, olha, o tempo passa, cara, acho que eu me lembro disso. Eu lembro. Lembra? Perfeitamente. Aí ele me passou, no caso fui eu, passou o contato da Mari Mafra, Jazz Rider, que na época estava trabalhando com vocês na criação desse tal projeto. Na entrevista, a Mari me disse: olha, você é muito qualificada para essa posição. E eu disse: não me importa, eu quero trabalhar. Pois é, me tornei a primeira funcionária oficial da Amazing Fiction. Isso. Trabalhei 6 meses com vocês e tive experiências maravilhosas. Conheci de verdade como essa gente fera, como o Átila, o Léo Lopes, o Tucano, o Sr. Kai, etc., que eram antes, assim como você e Dave, pessoas que eu admirava de longe. E vocês dois foram chefes maravilhosos. Muito obrigado, mano. Que bom, eu fico feliz de ouvir isso. Depois ela se mandou pra Manaus. Foi pra Manaus, exatamente. Foi trabalhar com games, que era a parada que ela queria, né? Isso. Até que um dia, um amigão meu, Adriano Batista, quadrinista e monstro das ilustrações, me deu uma dica que a Samsung estava abrindo um estúdio de games no Brasil, lá em Manaus. Isso. E estavam em busca de concept artists. Então, eu fiz a entrevista com eles e passei. Fui selecionado pra vaga e tudo isso graças, a grande parte, à segurança que vocês me deram de conseguir trabalhar na minha arte, no meu tempo livre, sem precisar ficar 24 horas por dia fazendo freela de coisas que iam fazer tudo menos enriquecer meu portfólio. Hoje, moro na Alemanha há 10
10 anos, conheci meu marido e estamos juntos há 8 anos. E ano passado tivemos uma filhinha maravilhosa que nos traz alegria todos os dias. E coisa linda. Então vocês moram rent free, ela botou aqui, né? Tipo, de graça, né? Sem pagar aluguel no meu coração pra sempre. Parabéns pelos 20 anos de história. Amo vocês, beijocas da Mar. Oh, muito bom mesmo. Muito legal. Mar, tamo junto. E a gente fala até hoje. A gente fica passando fofoca. Ela conta fofoca da Alemanha, eu conto fofoca daqui. A gente... muito bom, Mar. Tamo junto sempre. Um beijo pra essa família linda. Beijo! Quero falar uma coisa rapidinho aqui da segunda temporada. Eu não sei quem é a personagem da Sadie Sink no Homem-Aranha. Certo. Mas eu já fiquei feliz na segunda temporada de... Moleque. Já até sei por quê. A gente começou a call, Alexandre, ó, não vamos falar dos episódios pra não queimar a pauta pro programa depois, no fim da série. Primeira frase do Azaghal, o episódio 2 me tirou um sorriso. mas o comentário pode fazer, ué. Porra, cara, tem X-Force e X-Factor, cara. Foi foda demais, cara. Porra. Tá faltando a tropa alfa. A vinheta é X-Force 97, cara. Porra, muito foda, de verdade. E é uma adaptação direta do, tipo, tem as suas modificações ali nos integrantes, né? Sim. Mas é uma adaptação da criação mesmo da X-Force, que é nesse período aí que a gente tá vendo. Então, é isso que eu quero falar. Por exemplo, a X-Force, a gente vai falar da série depois que acabar, mas então, vamos falar do que foi mencionado. A X-Force é a galera do Cable. Sim. Isso. É isso aí. É a versão dos X-Men mais militarizados, porque o Cable, ele é um tático de guerra, ele é um tático de combate, né? Então, do futuro que ele vem, onde ele lutava com o Apocalipse e como ele liderava as equipes e tudo mais, ele tem uma visão muito diferente do Xavier. Ele usa mais como, né, comandante de ele é mais Black Ops do que de guerra. Xavier. E isso acontece nos quadrinhos num período que tava já uma bagunça, os X-Men tinham desaparecido, tinham sido dados como mortos, que é quando eles passam pelo Portal Destino. Você já tinha a X-Factor, que era essa equipe que aparece também no episódio, e eles eram pro governo, eles trabalhavam pro governo. É que a X-Factor era mais bucha, né? Os caras, tipo, fortão, né? Tinha a Feral. Mas tinha o Ravo aqui. Não, a Feral era do X-Force. Ah, a Feral era do X-Force. É do X-Force. Tinha o Destrutor, que era o irmão Tinha o Destrutor, que era o líder. Polaris, que eram os mais fortes. Que eram os líderes. A X-Force é basicamente formada quando o Cable começa a trabalhar junto com os novos mutantes. Que aí tinha o Míssel, tinha a Feral, tinha a Tabitha, que era a Bum Bum. É, a Bum Bum, exato. Tinha a Bum Outro Bum. dia eu falei da Bum Bum, o Dave e o Alexandre não lembravam quem que era, pô. Não lembro. Eu não lembrava nem do Fortão, brother. Ele é manovo? O Fortão é incrível, não, cara? Não, é maneiríssimo, mas eu não lembrava dele de ler. É porque ele tava muito ligado com o X-Factor. Ele era segurança, né? Não, era o grupo fechado do X-Factor, que era o Fortão, o Destrutor, né, o Havoc, a Polaris, o Multiman, né, o Homem Múltiplo, e tinha mais um que eu tô lembrando que eu tá me fugindo o nome aqui, mas eram 5. Não, o Mercúrio fez parte do X-Factor também, uma Também. época e tal. Teve várias formações de personagens que fizeram parte do X-Factor. Até na época, eu acho que quando começa o X-Factor era o grupo original dos X-Men que tinha virado os X-Factor. E aí depois você tem essa parte quando os X-Men desaparecem, e aí vira o Jamie Madrox, aí você vem a fase do X-Factor com essa galera trabalhando pro governo. Tem que lembrar também um fator aqui, tá? Um fator. Um factor. É porque, na verdade, o X-Factor que a gente tá vendo no desenho não é a formação original. Não é. A primeira formação original do X-Factor era os primeiros X-Men que assumiram o nome de X-Factor quando eles foram dados como mortos, e aí eles assumiram assim, nós não somos o X-Factor, eles estavam dentro da nave, que até eles mencionam no desenho e tudo mais. Depois é que veio com o Destrutor, né, na segunda fase, né, assumindo o grupo. O Destrutor que é o irmão do Ciclope. Isso. A nave que aparece é uma nave que é do Apocalipse, que vai aparecer também, acho que, nesses episódios aí do 97, e tá tudo conectado nessa fase em que a galera desaparece, o Apocalipse retorna, e o X-Force, originalmente, ele era formado pelo Shatterstar, que aparece no filme do Deadpool, quando tem o Cable. Ah, pode Sim, crer, sim. né? Ele tem no filme do Deadpool. Tem no filme do Deadpool. Que ele mata em um segundo. Tinha o Apache, e aí meio que eles substituíram na animação por outros personagens. Fizeram adaptação ali, né? Meio que o Shatterstar é meio que a Psylocke, a Bum Bum é meio que a Jubileu. A própria Jubileu. O que eu falei da Feral era a Lupina, né, na verdade, do
do Mas ela chegou a fazer parte do Isso. X-Factor também, mas Que a depois ela foi pro Lupina, X-Force. quem fez foi a menina da Arya Stark lá naquele filme que só o Dave viu. Como que chama? O Ah, o Novos Mutantes. Novos Mutantes. Novos Mutantes. Cara, eu vi esse filme também. Obrigado, Rec. E gostei, e gostei. Claro que você gostou, Rex. A gente vai fazer a intervenção A sua intervenção está já agendada. na pauta. Aí, Nesse Novos Mutantes, eles meteram até o Lockheed, porra, o Lockheed era foda, Lockheed, cara. que era o Doug Locke, né? Com aquele... que era o dragãozinho da não, Kitty Pryde. Ah, Lockheed Sim, era o o dragão, Lockheed. pode crer. É que você tá Dragão do confundindo, Black Pride. com aquele robô, né? Aquele Porque tinha o Doug Locke também, né? Isso. Ah, sim, que era depois que o Warlock, que era o que morre Isso. na época da Falange. do Isso, ataque aí da ele Falange. vira, é meio cibernético, né? Esse, O Doug. junta com ele morre e se junta com outro, né? Que, outro Que já tava morto, porque ele vai num cemitério e se junta com o corpo dele. O Warlock e o Doug. O Warlock era E um aí vira o Doug alienígena. Locke. Era um alienígena que ele era todo meio, se transformava em várias coisas. Era tipo. Ele é tipo um Transformers, né? Um Transformer, É. exato. Que era da Falange. Ele era da Falange. Ele era da Falange, isso. E ele se junta Ele com o era da Doug, Falange. que era um mutante que tinha habilidade de se comunicar, que morre Cara, muito rápido. E aí... Cara, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui pra quem tá ouvindo isso, e pode não ter nunca lido X-Men, ou se leu pouca coisa, X-Men nesse período é uma loucura. Era uma maluquice mesmo. Tudo que podia acontecer em quadrinhos acontece nos X-Men. Só pra ter ideia, a gente tem a Psylocke, que é uma ninja, que na verdade é uma inglesa... De bunda de fora. Que na verdade é uma inglesa, irmã do Capitão Britânia. Mas ela só virou ninja depois, porque inicialmente ela não era. Ela só Sim, tinha porque ela era inglesa, e aí ela passa pelo portal do destino, é dada como morta, volta como Psylocke pelo tentáculo, e depois, mais na frente, ela vai virar uma ninja de verdade, que é outra personagem, que é uma outra japonesa, e aí depois as duas se mesclam e viram outra personagem. Era a Quanon, né? A japonesa, né? Isso. Cara, é uma loucura completa. E a gente tem várias linhas do tempo. Tem a linha do tempo que o Cable volta, que ele vem de um futuro onde o apocalipse dominou a porra toda. Não, isso é o Só que final quem é o... da primeira Isso temporada. já tem na primeira temporada. Mostra o Cable, o Nathan Summers. Que ele é infectado pelo tecnovírus, e aí ele volta. Ele é infectado... porque na verdade o lance do tecnovírus é que o Nathan é infectado atualmente. O Nathan é infectado pelo vírus, o vírus Falange, nos tempos atuais, nos anos 90. Exatamente. E aí abre-se um portal e chega, olha só, ele vai ser o futuro da humanidade. Se vocês querem que eles sobrevivam, você tem que deixar ele na nossa mão. Porque no futuro teria tecnologia pra segurar o avançar do vírus. E aí eles dão a criança, né, no caso que não era nem a Jean Grey, né, era a Madeleine Pryor. O Cable meio que é a conexão disso tudo. Ele originalmente, ele surge, não lembro se foi acho que foi no Rob Liefeld, nosso querido Rob Liefeld. Criação do Rob Liefeld, mesmo criador do Deadpool. Primeiro herói com entradas. Exato. O mesmo desenhista daquele Capitão América peitudo que depois... Capitão América, né? Capitão América, exato. Nosso querido Rob Liefeld. Cara, eu tenho muito arrependimento de ter uma San Diego que eu cruzei com o Rob Liefeld no saguão do hotel e eu não tive coragem de abordar pra tirar uma foto, cara. Você perdeu a chance de uma vida, cara. Perdi, cara. Então inveje isso. Nós estávamos levando o Load... Foi com o Load, David? O Marcelo tava. Ah, eu tava, pô. A gente tava sentado na rua, no barzinho de bunda de fora, e o Rob Liefeld pintou ali do nosso lado, e aí... Aí tirou foto com o Yabu, com o Load, aí eu tava, né? Matéria. Com matéria. Exato, cara. A gente já teve esse encontro imediato. Então, mas nesse dia, de novo, eu não levantei pra tirar foto com ele. Porra, você... Caralho. Ah, porra, aí tu tá de sacanagem, Marcelo. Tu não merece. Eu, se fosse o Load, eu nunca mais iria na San Diego Comic Con. Exato, ele falou com o Todd McFarlane, com o Rob Liefeld. Ele teve a melhor experiência possível, principalmente foi foda, ele né? que é um amante de quadrinhos, né? Exatamente. Puta, ele viu todo Caraca. mundo lá, cara. Tá brincando. My name is En Sabanur. Então, o que acontece? O Cable foi criado pelo Rob Liefeld. O Carlos falou que ele é um retcon. Como assim? Então, porque ele surge como um cara que vem do futuro pra buscar ajuda pra enfrentar lá o apocalipse. Ele vai pra transformar os mutantes, só que mais pra frente eles tornam ele o filho do Ciclope. Ele não tinha esse status. Não Mas existia essa história, né? Não existia essa história dele. Ele foi criado depois. Leve ajuste. Foi um ajuste. E aí transformam ele nesse filho deles. E aí, quando a gente vai pra esse futuro, aí começa uma outra bagunça. Porque aí ele se torna o filho dos Ascani, que é um grupo do futuro que mandou ele pro passado, que foi quem leva ele pro futuro. Calma! Pera, é o mesmo grupo que tá no futuro e mandou ele pro passado. E depois, quando o Ciclope e a Madeleine Pryor tem um filho, eles pegam ele do passado pra levar pro futuro. Porque teve uma época que a Jean Grey, ela, né, achou que ela tinha morrido e ela tinha um clone dela, que era a Madeleine Pryor. Criada pelo Senhor Sinistro. Senhor Sinistro, que é o mutante biólogo, né, que faz experimentos biológicos. Isso, e isso tem
tem na primeira temporada, né? Tem na primeira temporada. Exato, a Madeline Pryor era um clone. E aí o Cable, nos quadrinhos, é filho da Madeline Pryor, do clone da Jean Grey, com o Ciclope. E que foi todo arquitetado pra ser criado pelo Senhor Sinistro. Mas olha só, a gente tem que levar em consideração uma coisa aqui. Isso é a origem do Cable que a gente conhece em quadrinhos, correto? No desenho do original, lá de 92, quando eles fizeram o desenho dos X-Men, o Cable é apresentado de uma forma muito diferente. Sim, eles não contam essa história. Eles contam isso, sim. Não, a história que eles contam é o Cable, ele aparece em alguns episódios, você não entende por quê. Ele aparece meio que assim, ajuda os X-Men e some. E aí tem uma história que conta que ele tem um filho no futuro que tá infectado pelo tecnovírus. Aí ele volta no passado pra conseguir pegar a cura e eles não acham a cura. E aí eles dão um jeito de fazer o Wolverine ser infectado pelo tecnovírus. Isso, aí o poder de cura cura mutante do Wolverine cura o tecnovírus. Pode e em cima crer. disso eles conseguem fazer a cura pra levar pro futuro pra salvar o filho do Cable. Temos que concordar que é um ótimo plano. Mas eu acho que eles jogaram isso fora nessa temporada. Não, sim. Não é eles tão- esse que tinha o Forge também, Rex? O Forge também tem uma história parecida, só que o Forge no primeiro desenho do X-Men, ele vem pra impedir o assassinato do Senador Kelly. Senador Kelly. Não é o E aí eles Ford que descobrem vem. quem É o mata Bishop. O Bishop. O Ford tá no futuro e ele manda o Bishop pro passado, é isso? Isso aí. No desenho de 90. De 90, exato. Tanto que o Forge aparece com aquele cabelo bem branco na lateral, ele tá bem velhaco, assim, e ele manda o Bishop, porque o Bishop, ele fazia parte de um grupo de caçadores de mutantes no futuro. Sim. E aí eles mudam isso e botam o Bishop, ali, pra tentar salvar o futuro que deu uma merda. Não, e aqueles episódios que tem o Nimrod, não é? Esses daí? Sim, Sim, Nimrod. sim, que é o Sentinela do Futuro. O Nimrod não é do Dias de um Futuro Esquecido? Eu tô maluco. O Nimrod é a evolução máxima de todos os sentinelas. É um sentinela praticamente indestrutível. Mas ele é do futuro Cable, ele não é do Dia de Futuro Esquecido, porque isso é outro futuro. Não, esse é outro futuro. Exato, tem vários futuros, exatamente. Esse faz É porque esse é um futuro mais perto do presente. O futuro do Cable é um futuro muito longe do presente. Aí tem uma história, que é o que a primeira temporada da X-Men 97 termina e a segunda temporada já começa nisso, que é um quadrinho de 94 chamado As Aventuras de Ciclope e Fênix, que é uma minissérie que acontece logo após o casamento do Ciclope e da Jean Grey, que aconteceu na revista mensal mesmo, né? Que é uma capa bem clássica deles casando e tal. É, uma super clássica. E aí, tipo assim, quando termina o casamento, eles são sugados por um portal temporal e eles vão pra esse futuro. E aí eles vão pro futuro onde o Cable é criança. Eles vão criar... A lua de mel deles é criar o Cable no futuro, que ele já tinha sido... Na época que eles casam, ele já tinha, né, nascido, sido levado pro futuro, tava infectado tecnovírus, já tinha ido pro futuro. Ele já conhecia o Cable, entendeu? Ele voltando, né, como adulto, etc. E aí eles vão pra esse futuro, eles são levados pra esse futuro. Eu lembro que eu adorei a arte. A arte é ou amada ou odiada, porque ela é uma arte que tem uma achura muito forte, sabe? O artista é o Gene Ha. Puta, eu acho maneiríssimo a arte dele, porque ela parece estranha comparado com o que estava sendo publicado na época. E eu achei irado, porque toda essa viagem deles é meio que um som, uma parada mental, porque eles não viajam fisicamente no futuro. Só a consciência. A consciência deles é transportada pra corpos de outras pessoas, entendeu? É claro que eles parecem, no quadrinho parece a Jean Grey, parece o Ciclope, mas é uma parada meio mental, meio em algum lugar do passado, sabe? Ou a negócio da flautinha lá do Picard, né, Carlos? Porque eles passam 10 anos nesse futuro lá no ano 3000, criando o Cable, e eles voltam como se nada tivesse acontecido. E eles não envelheceram, nem nada, tipo assim. Basicamente, eles casaram e eles tiveram um período de 10 anos e depois voltaram a... Sabe, que nem de Volta ao Futuro, voltou exatamente no mesmo ponto, né? E a história é muito maneira porque parece meio que um som. Então a arte, ela meio que é totalmente distinta do que era o normal de quadrinhos dos X-Men na época ser publicado. E é uma história que, na minha cabeça, parecia uma história meio Duna da Marvel, sabe qual é? Porque é isso, eles vão pra um futuro completamente alienígena pra gente. É um futuro completamente devastado. E distópico. Distópico, que é dominado pelo apocalipse. Não é a era do apocalipse, é um futuro distópico dominado pelo apocalipse, onde existe o maior grupo rebelde que luta contra o apocalipse, é esse grupo chamado os Ascani, Que é liderado aí pela outra Rachel. filha, que é a outra filha do Ciclope da Jean Grey, nesse caso, de um outro universo. Que é a Rachel Summers, que é a mãe Ascani. Exatamente, a mãe Ascani, que a gente depois entende, né? Ela já tá mais velha, né? A Rachel Summers, filha do Ciclope e da Jean Grey, aí sim, na realidade paralela do Dias de Futuro Esquecido. Foi onde ela apareceu a primeira vez. É, porque, tipo assim, essa série a Rachel Summers, quando ela foi apresentada, ela aparece nessa saga do Dia do Futuro Esquecido, né? Que ela era uma caçadora de mutantes. Ela tinha até um Ela nome. tem aquela roupa vermelha. Sim, que ela até tinha uma coleira.
ela tinha um nome agora, não lembro, Hounds alguma coisa, que era um termo que ela tinha lá no universo dela, que ela caçava mutantes, porque ela era psíquica, ela conseguia rastrear os mutantes. E aí a primeira aparição dela é nisso, nessa história. Então é provavelmente a linha temporal dessa saga dela, entendeu? Quer dizer, não conseguiram evitar o futuro, os primeiros foram os sentinelas, porque nessa saga os sentinelas é que são os grandes vilões, os sentinelas dominam tudo, só que eles se voltaram contra humanos e contra mutantes, e tem aquela capa icônica, né, que é o Wolverine, e acho que é a Kitty Pryde, e no fundo tem vários pôsteres dos X-Men que foram mortos, né? Sim, clássico. Isso é do Dias de Futuro Esquecido, que é uma realidade paralela, que é aquela que o Wolverine morre pelo sentinela, né, que o Colosso joga ele em cima do... E aí depois fica só o esqueleto de adamantium dele no cilindro lá do Forge, mantém lá o esqueleto dele, etc. A gente não pode esquecer que o Clan Ascani, ele clonou o Cable quando ele era criança, pra caso a criança não sobrevivesse, porque eles sabiam que ele era super poderoso e que ele podia, né, ajudar na guerra no futuro e tudo mais. Tanto que o fato do Cable não ser tão poderoso é porque ele usa o poder, boa parte do poder dele, ele é nerfado pra segurar o tecnovírus e tal. Eu acho muito maneiro isso, inclusive. O clone dele, que foi criado, e aí depois, acho que vai ser abordado nessa série, o Ensabanur pega ele e cria, ele vira o Conflito, que é o clone do Cable, sem o tecnovírus, que é aquele maluco que tem a armadura toda prateada, cheia de espinho. É sinistro. Eu lembro muito bem. Que em inglês é o Strife, né? Que é Strife, exatamente, Rex, que era do X-Men Gigante 1, que lançou aqui no Brasil, era no formatinho, mas ele era super grosso, assim, era compilado de várias histórias. Eu tenho essa até hoje. Tenho também. No X-Men Gigante 2, a capa era o Wolverine perdendo o Adamantium, se eu não me engano, só que a do 1... Que é o Atração Fatal. Exato. Só que o 1, o foco é o conflito do conflito, com o conflito. Caralho! E é aqui, cara, mas pra você ver, é o clone do Cable. Sabe o que eu acho meio zoado? E que acho que a galera, os brasileiros que trabalham na Marvel, nos quadrinhos, poderiam dar um jeito. Não tem nenhum personagem em nenhuma saga que tem o nome de Albieri, e isso é foda demais. Albieri. Porque toda a saga vai ter algum clone, cara. Às vezes múltiplos clones. E não tem ninguém, Dr. Albieri, cara. Isso cara, tinha que ter uma personalidade ou alguma personalidade do Senhor Sinistro que podia ser o Albieri. Não é? Porque ele se disfarça de várias paradas. Vocês estão malucos, cara. Ele poderia em algum momento ter se disfarçado, né? De um geneticista. O Albieri é o sinistro da Globo. É isso, é isso aí. My name is Ensabanur. A gente tava falando da Rachel Summers, né? Então, tipo, a gente já tem aí... Mas o Rex colocou ali que achava que era Hound mesmo. E era Hound, né? Que ela era conhecida, né? A caçadora, uma coisa do tipo. Eles eram usados, os mutantes eram usados como realmente cães de caça. E ela era tipo uma farejadora, né? A psíquica, no caso. Mas eu tô vendo aqui até o Wolverine, em alguma realidade alternativa, foi um desses Hounds, cara. Sim. O Wolverine já foi até Cavaleiro do Apocalipse, né? Então, tipo, ele foi a morte numa da... mas também todo mundo foi Cavaleiro do Apocalipse. Exato. Todo mundo foi Vingador e Cavaleiro do Apocalipse. Porque o mais marcante dos Cavaleiros do Apocalipse foi o anjo, que virou aquele arcanjo que ficou com um visual... mudou pra sempre o visual. Pra sempre, né? Que pra mim é a versão definitiva do arcanjo. Tipo assim, porque agora ele realmente faz alguma coisa, não só voa. Ele com asinha de anjo ali não dava, não. Exige demais das pessoas, né? O cara só voa. Pô, mas olha só, com tanto poder maneiro. Exatamente. Olha só, voar é muito maneiro. O anjo pra voar, ele tem que ter asa. Ele não voa normalmente. Se você prende a asa dele, ele não voa, não serve pra nada. Tá, mas e o Gavião Negro? Seus decenautas? Mas o Gavião ele é Negro, forte, pelo menos, ele tem super força, super resistência, ele usa arma de combate, ele é um guerreiro. O anjo Gavião Negro é como o padrão arma, do super-herói, ele tem tudo. O anjo era um riquinho, cara. Esse era o superpoder dele. Ele nem usava direito. Eu tenho certeza que o anjo só entrou porque ele era rico para bancar o resto da mansão X. Então, cara, o professor Xavier, ele tem que ser pragmático, cara. O pai dele fez uma doação, né? Não, exato. Quem é que sustentava aquela porra daquela mansão inteira, cheia de tecnologia? Livraria Anjo, sei lá qual é o nome do anjo. Ele era o Warrington III. Isso. Livraria Warrington. Warren Worthington III, exatamente, cara. Ele é herdeiraço, entendeu? Mas, sério, ele podia ter se esforçado realmente, porque, por exemplo, voar é uma parada incrível. Nenhum de nós consegue fazer. Pode tomar o remédio que você quiser, Rex. Se você não voar, você não vai conseguir. Já viu o tamanho da minha asa, rapaz? Mas não voa. Bate ela aí, Rex. Bate ela aí. Mas não voa. Exatamente. Então, eu sou homem-galinha. Caralho. Por favor, arte dos fãs agora. O esforço que ele fez pra não falar que ele era o Homem-Frango, né? Porque aí ia ter uma
Mas ele podia, já que não quer usar substâncias do Rex, por assim dizer, ele poderia ter treinado pra ser um bom sniper, por exemplo, né? Ele teria um extra aí. Sniper. Tem arma de longo alcance, né? Já que ele voa. Porque, tipo assim, os poderes do anjo não são só asa. Ele, assim, ele consegue... Poderes, asa. Ele consegue voar, ele tem maior resistência. Todos têm. Não resistência física, ele tem resistência atmosférica. Ele tem uma boa visão. Então, assim, Ele consegue correr. Ele tem habilidades que, tipo assim, ajudariam ele com armas, por exemplo. Mas ele não usa nada. Não conta, o Dr. Octopus toma soco do Homem-Aranha, ele não tem superpoder nenhum. Mas... Literalmente reconhecimento aéreo. Voa, anjo. Me diz que você tá vendo aí de cima, acabou. Não, é que depois que ele vira o arcanjo, que as asas dele ficam de metal. Aí a brincadeira vira outra. Aí é outro nível. E a arte é maneira, né? Ele ficar com a pele azul e o cabelo loiro ficou maneiro pra caramba. Ficou uma parada meio, né? Fica esquisito, mas funciona. Né? O olho também dele muda, né? Não é aquele olho normal, ele também tem um olho diferente. Não, e o uniforme mesmo é maneiro, né? O uniforme fica muito mais maneiro o personagem. Depois não, e ele fica raivoso, né? Que ele era meio bunda mole, né? E aí, quando ele vira o arcanjo, ele fica com essa raiva de ter sido transformado numa criatura e tudo mais. Então ele é meio... O objetivo de vida dele é matar o Apocalipse, né? Basicamente é isso. Sim, quer ser vingado do Apocalipse. E o que eu acho maneiro é que praticamente todos os X-Men que viraram Cavaleiros do Apocalipse, eles viram sempre o Cavaleiro da Morte, né? O Arcanjo virou Cavaleiro da Morte, o Wolverine virou Cavaleiro da Morte, o Gambit virou Cavaleiro da Morte. É porque esse é o que mais morre. É o Cavaleiro. Eu não lembro agora se teve mais X-Men que virou Cavaleiro do Apocalipse. Coitado Mas os outros cavaleiros. O Blob virou qual? Fome? Por favor. Cara, um que virou Cavaleiro do Apocalipse, que era bem maneiro, que era o Caliban, que ele chega até a aparecer naquele filme do Logan. É verdade, ele foi Cavaleiro do Apocalipse, é verdade. Porque ele tem o poder de rastrear, né? Então, ele seria um ótimo round, qualquer mutante. É verdade, cara, Caliban é sinistro. Mas ele, qual é o cavaleiro que ele é? Quais são os Cavaleiros do Apocalipse que eu não lembro? É peste, guerra, fome e morte. E morte, é isso. Eles estão aí. Eles estão aí, galera. Não, mas os Cavaleiros do Apocalipse, geralmente falando, eles são criados porque são as pragas que afligem a humanidade desde sempre, né? Isso, a simbologia é essa, né? São as mazelas da humanidade. Exato, exatamente. Então, tinha um praga na Xuxa, né? Tinha um Cavaleiro do Apocalipse no show Tinha, cara. Tinha, exato. E agora a gente tem o quinto, que é as redes sociais. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Não deixa de ser uma praga, né? É praga, é verdade. É praga, isso é da jurisdição do praga. Tanto que no Belas Maldições, né, a gente já falou algumas vezes aqui, o Cavaleiro do Apocalipse da Fome, ele criou os fast foods, né? A pessoa continua comendo, mas não se nutre. É uma ideia muito maneira. Mas alguém veio e mandou-lhe uma canetinha emagrecedora. Uai, tem que atualizar, o livro foi datado. É isso aí. O Marcelo tava falando de Rachel Summers, Marcelo não, Carlos, eu interrompi. Caraca, a conversa foi pro caralho mesmo. Que nem uma história dos X-Men. Exatamente. Chama o Chris Claremont. My name is N. Sabanur. Cara, mas olha só, se tu parar pra pensar que a gente lia essas historinhas na época do gibizinho e dessas coletâneas mensais, cara, a gente tava, assim, tinha uns 10 anos de diferença quase de quadrinhos, 5 anos de diferença, era muito bizarro. Eu lembro que quando o Wolverine com Garra de Osso chegou no Brasil, já tinha, tipo assim, uns 3 anos, 4 anos de Wolverine com Garra de Osso. Não era 3, 4 anos, não era tanto assim. Eram uns 2 anos. Porque o mercado lá fora é tipo assim, você tem uma revistinha pra cada grupo. X-Factor, X-Men, X-Force, X-Men anual, X-Men Blue Team, X-Men Gold Team, e aqui chegava tudo num pacotão. Sim. Tanto que você comprava aquele almanac Marvel, era a história do Wolverine com o Justiceiro, o Quarteto Fantástico, era tudo misturado. Você não tinha muita coisa nem vinha pra cá. Histórias. Não, e aí a gente assistiu o desenho de 92, que contava as histórias, mas era baseado e não era igual, né? O X-Men 97 também, ele se inspira em várias histórias pra criar uma nova história. Sim. Histórias em épocas, tá? Mas quando você lia o quadrinho, que aquela história tinha sido baseada, já era diferente da história que a gente conhecia, porque a gente tinha visto o desenho, né? A parte mais foda era que a gente conseguia entender o que a gente tava lendo. Cara, eu cheguei num ponto em que eu tava comprando o X-Men Classic, que contava as histórias da origem dos X-Men, lá do início, que tava recontando, tipo, eles estavam republicando, né, as histórias do lançamento dos X-Men. Aí eu tava lendo o que tava saindo na época, que era a partir ali meio que um pouco antes ali do Portal Destino, com os carrascos, tava lendo aquilo, e eu tava comprando, lá na Pós HQ, eu comprava as antigas, que já tinham saído. E aí eu tava lendo esses 3 universos de X-Men ao mesmo tempo. Nossa, Carlos, realmente como você conseguiu. Parabéns.
filosofia ocidental. Não, eu lia era os difícil, cara, Fabulosos você acompanhar X-Men, isso. cara. Era Fabulosos bem difícil X-Men você era acompanhar meu... isso. Mas Fabulosa X-Men veio bem depois. Veio Quando depois. O desenho, por exemplo, se você vê, ele também tá começando a misturar vários elementos, até mais adiante. Porque, por exemplo, naquela cena que mostra a Jubileu libertando os mutantes dentro da nave do X-Factor, você vê ali que tem mutantes que não eram nem perto daquela época de 97, eles incluíram ali devagarzinho. Tem umas trigêmeas ali, que elas são alunas futuramente, Emma Frost, que só vai acontecer em 2000 porrada, sabe? Tem uma galera que eles colocaram ali no desenho que não é daquela época. Ah, mas isso desde a primeira temporada. A própria destruição de Genosha, daquela forma, acontece bem depois. Totalmente diferente também. E lembrando que essa segunda temporada também é do roteiro do Bodemaio, né? O nome do rapaz lá que foi demitido. É, o que foi demitido. Mas o roteiro dessa segunda temporada ainda é dele, que ele já tinha escrito e tal. Então, é muito promissor, cara, porque eu gostei muito, ao contrário do Azaghal, eu gostei muito da primeira temporada. Ué, Azaghal gostou da primeira temporada, não? Como é que não gostou? Não gostou. O Wolverine foi escanteado, ele achou Foi que... mesmo, e agora ele voltou protagonista, hein? Mas olha só, gente, a gente tá falando de X-Men, a gente não tá falando de Wolverine. Mas o Dave não entende isso, Rex. Ele não vai ter um destaque tão grande quanto os outros personagens. O Dave não entende, a parada dele é Wolverine. Ele entende, mas ele não liga, ele quer o Wolverine. O Wolverine é o Jack Bauer dos mutantes. Faz um trabalho que ninguém quer fazer. Os caras entregaram o Forge pegador de shortinhos jeans e mesmo assim o Azaghal não se comoveu, cara. Eu achei isso genial, tá? Porque quando o Forge aparece nos quadrinhos, ele tá de shortinho. Ele tem aquela perna mecânica de um lado, a mão mecânica do outro, ele tá sempre de shortinho. É uma capa clássica, que é o Forge abraçado com a Tempestade, com ele de shortinho. Coisa que eu me pergunto em relação ao Forge, inclusive... Volta o short jeans. Ao short. Não, o short eu entendo. Eu não preciso perguntar nada sobre ele. Shorts. Mas o Forge, ele faz questão de mostrar a coxa. Porque no uniforme dele, a coxa tá toda metálica, toda exposta, mas aí do joelho pra baixo tá uma bota. Ele é o anti-Roberto Carlos, né, cara? Se você tivesse belas coxas, você não mostraria? Se eu tivesse uma coxa mecânica, uma perna... Porque não é só a coxa, é a perna inteira, certo? Se eu tivesse uma perna mecânica, eu não botaria uma bota. Não, será que é a perna inteira ou é tipo assim, é só a coxa mesmo e do joelho pra baixo? É a perna inteira, é o pé. Não, é a perna inteira, é a perna inteira dependendo do uniforme, ele tá usando a meia calça ali, né? Às vezes a perna já tem a bota já colada na perna, brother. Inclusive, era um bonequinho da Toy Biz que eu sempre quis ter, cara. A perninha do Forge, ela era de acrílico por fora e por dentro um circuitinho que você vê. Era uma bobeira, cara, mas eu achava aquele boneco incrível. Porra, animal. Inclusive, a Alien Studios fez aí o Forge pro diorama dos Sentinelas, né? Mas podia fazer uma variável com ele de shortinho jeans. De shortinho. Podia reproduzir essa capa do Forge com a Tempestade, que é foda. Seria foda. Agora, eu concordo com o Dave. Apesar do Forge ter a perna inteira mecânica, ele só deixa parte da coxa pra fora. Só a coxa, cara. Imagina ele vestindo a roupa. Ele só veste como se fosse um meião até a metade da perna e depois coloca a bota. Agora, uma coisa que eu acho que o desenho ele explora bem melhor do que os quadrinhos e que eu acho que nos filmes não se explora nada é a Ororo, a Tempestade. Ah, isso com certeza. Cara, a mulher é uma deusa de nível Thor. E ela não é explorada dessa forma, cara. Ela é um mutante nível ômega, que é tipo, ela é sinistra, ela é poderosa pra caraca. Nível ômega é tipo os mais poderosos, é o Xavier, é o Magneto, é isso? É a escala máxima que o mutante pode chegar, assim. O Gambit. De Grey, Magneto. Cara, acho que o Xavier não é. Xavier é claro que é, cara, tá louco. O Magneto eu sei que é. Não, o Xavier também é, cara, porque ele é a mente mais poderosa do universo da Marvel, assim, de poderes psíquicos e mentais, assim, ele tá numa escala absurda. É porque ele se contém muito pra não exagerar, mas assim... o Homem de Gelo é, né, também. O quê? O Homem de Gelo também é. Um gelo é mutante ômega? É, ele virou. Pra você ver que bizarro que é. Cara, tem uma série da Marvel... Costa também é lá, o Mancha Solar. Tem uma série da Marvel, eles vão pra um outro planeta e eles têm que terraformar o planeta. O Bob faz toda a calota polar desse planeta que eles vão, com o poder dele. Caraca, o maluco tomou um suco aí, compadre. Caraca, tem um mutante nível ômega que é o Mr. M? Que porra é essa? Mr.
Xavier não é ômega mesmo, não, cara. Não é ômega? Caraca, olha aí. O Legião é ômega, o filho dele, que é o causador da Era do Apocalipse. Eu não sei se vocês querem falar. Ele consegue alterar a realidade, né? Excelente ponte. A gente vai falar da Era do Apocalipse agora. Exatamente, que é outra parada alternativa, mas que foi uma das maiores mexidas, sabe, reconfigurações de quadrinhos. Eu fico triste de falar de Era de Apocalipse. Mas por quê, pô? Eu perdi a minha coleção de quadrinhos de capa dourada, cara. Tá com gatilho. Nossa, muito mal. Eu adorava, cara. Cara, pra mim, é a melhor saga que eu li. Eu lembro de ele comprar na Point com o nosso querido Tássius, ficar lendo. Depois veio o encadernadão. Puta, eu comprei. Puta, foi uma saga foda de ler mesmo, cara. Porque a ideia começa com justamente o Legião, o filho do Xavier. O filho problema, né? O filho problema, ele é loucão, né? Mas aí o que acontece? Ele decide usar o poder dele, porque ele é mega, mega poderoso, e ele vai voltar no tempo pra matar o Magneto quando era novo. E aí ele não consegue, porque o Xavier pula na frente e aí o poder dele acaba matando o próprio pai no passado. É a história, né? Você mata o pai e você deixa de existir? Mas ele deixou de existir, não deixou? Sim. O Xavier, um cara bondoso, pulou pra salvar o amigo. Se atirou na frente da bala, exatamente. E aí a ideia que a Marvel, que foi uma ideia muito foda como o Rex falou, cada supergrupo mutante tinha um quadrinho diferente, né? No Brasil a gente recebia os encadernados, um monte de coisa junto, mas na gringa tinha revista da X-Force, tinha revista, né, de X-Factor, do Wolverine, Solo, tinha os X-Men Costa Leste, os X-Men Costa Oeste, tem 1 milhão de revistas de X-Men. E eles pegaram tudo isso e cada um tá no número, uma tá na 326, outra tá na 48, e eles zeraram todas as edições e todas as revistas dos mutantes passaram a estar conectadas numa saga, o que acontecia com todas as mega sagas, só que essa não foi assim, que nem, sei lá, uma saga que junta os Vingadores, os X-Men, etc e tal, todo mundo vai juntar, que tem Guerras Secretas, essas paradas, não era só um evento que juntava os heróis e etc, não, foi um evento que resetou as revistas. É isso, Sim. A X-Men, sei lá, 327, não teve a 328, foi X-Men 1, Era do Apocalipse. Foi 4 meses de série, cara. Todas as revistas fliparam, zeraram pra Era do Apocalipse. Então a revista do Wolverine era a revista do Wolverine da versão Era do Apocalipse. E era legal. Era o Weapon X, virou Weapon X, é isso aí. Tanto que a gente tinha que ler em inglês. Porque no Brasil não saiu tudo? Não, Quando saiu no Brasil, mas saiu bem depois. Metalizada, capa metalizada. Não, era o Fabulosos X-Men, acho que começou a partir da 18, número 18, por aí, que é a morte do Xavier. Só que aí, assim, tinha, no Fabulosos X-Men, era meio que a timeline principal, assim, né? Era o núcleo principal das histórias. Aí você ia ler Wolverine, ou Weapon X e tal, né? Tinha as outras revistas X-Factor, a X-Men do formatinho, que não era a Fabulosos e tal. Eram histórias paralelas, tipo assim, era do mesmo universo, mas eram spin-offs. Se você não lesse elas, você perdia, mas você não perdia o fio da meada completo, assim, né? Você perdia os detalhes ali, conflitos menores e tudo mais. Mas, cara, era um negócio que movimentou completamente, igual o Rex falou, durante meses. Sim. A parada. Assim, era um orife com um puta argumento. O argumento era assim, morreu o Xavier, o mundo acabou. Porque era ele que segurava a guerra entre humanos e mutantes. Porque, na verdade, o Xavier é que era o inimigo do Apocalipse. Então, não tendo inimigo e não tendo os X-Men preparados pra combater o Apocalipse, isso adiantou o avanço da conquista do Apocalipse. O Apocalipse sentiu que aqui eu posso atacar que vai dar tudo certo. Tanto que no universo do Age of Apocalipse, os heróis como Capitão América, Homem de Ferro, eles não existiam, porque eles foram eliminados como humanos. Né? O Justiceiro não tinha também. A maioria dos heróis normais da Marvel, que não eram mutantes, foram pra vala. O Demolidor era do Apocalipse lá, cara. Ele era um acólito lá, não era? Alguns foram, tem até uma série que o Thor se junta com eles, assim, também. Tinha o Fera... O Fera Bestial lá, exato. Fera Bestial, né? Dark Beast, né? A parada também foi que o Magneto meio que adotou, né? Porque quando o Apocalipse começa a fazer toda essa campanha, ele se torna ali um líder de uma equipe que vai enfrentar o Apocalipse, né? Ele meio que se torna a resistência. Na real, assim, ele pega pra ser o Xavier, né? Então, beleza, o Xavier morreu, eu vou cuidar dos X-Men. Meio que acontece na primeira temporada ali, logo no começo, que o Xavier... mas ele cria a parada, porque, tipo, como o Xavier não existiu, os X-Men nunca existiram antes. Então, quando a merda acontece, aí é que o Magneto vai se mexer pra, tipo, vou tentar fazer o que o Xavier, que morreu por mim, queria fazer e vou tentar enfrentar esse cara. E o legal também da série do Apocalipse, né, da Era do Apocalipse, é que quando o Magneto montou o grupo dele, o grupo era bem diferente. Era ele, a vampira, né, que era casada com ele. Não vamos falar disso, não. Ih, gatinho. Que ciúme! Aí tinha o Dente de
sabre com aquela criança selvagem. Com Cara, minhozeira, tinha minhozeira. Era muito foda o Dentes de Sabre. Muito, cara. Aí tinha o Sunfire, né, que era o japonês. É, mano, era maneiro. As Aí eles ilustrações... botaram um mutante novo, né, que era Os designs Blink, da Era do Apocalipse, cara, e as ilustrações eram espetaculares, cara. É, foi muito foda. era o Joe Madureira que desenhava, né? Era, o John Madureira. Foda demais, cara. E aí tinha E o a Roger Blink, que era Cruz uma também, né? O Roger Cruz, brasileiro. O Roger Cruz também. Pô, tinha o design Blink, do que era... Sunfire era muito foda. Muito. O Sunfire era uma roupa muito diferente, cara. Ele tinha a pele toda queimada, deformada, assim, era muito foda o desenho dele. Aí você tinha a Blink, que ela tinha o poder de teleportar, né? Ela soltava umas adagas que teleportavam. E eles trouxeram o Morpho, porque o Morpho só existia no desenho. A Blink também não existia nos quadrinhos. Ela foi inventada na Era do Apocalipse. Mas eles trouxeram o Morpho que vinha do desenho pro Era do Apocalipse. E aí agora no desenho, quando eles trouxeram o Morpho novamente, ele fica com aquela cara branca dele, que não tinha no desenho X-Men 92, lá do clássico, mas essa cara branca, ela vem da Era do Apocalipse, que era, o visual regular dele, assim, né? Quando ele tava, tipo, normal, digamos assim. Tinham vários grupos. Porque eu lembro que era tudo em inglês, né? No Brasil era diferente. Era The Astonishing X-Men, né? Tinha Amazing X-Men, aí tinha o X-Factor, tinha o Apple Next. X-Men tinha Alpha. Generation Next. Mas as adaptações que foram feitas de personagens em termos de estilo visual também foram muito fodas, cara. O Wolverine sem uma mão, com aquelas pinturas no rosto, o próprio Ciclope com um olho só, aquele cabelinho. Que um tirou do outro, né? O Ciclope destruiu a regeneração, a mão, pulverizou a mão a ponto de não regenerar, então ele tirou a mão, né? O osso não se sustenta, enquanto a garra cortou o olho dele, então ele tinha uma marca de risco na cara. A Era do Apocalipse, ela vai pro, entre aspas, você vê essa parada no passado do Legião matando o Xavier, mas depois ela volta pro presente, onde tudo já aconteceu. Aí tem mapa dos Estados Unidos todo dividido, porque o Apocalipse, ele dominou, a América do Norte toda, né? Ele dominou a costa leste toda. Ele dominou a América do Norte, destruiu a Europa. Destruiu a Europa e destruiu o Brasil também com bombas nucleares. Você vê o mapa da Amazônia, tá toda infiltrada de mar e tá porque o Brasil foi completamente devastado. O Brasil se destruiu sozinho. Com que bomba nuclear, Rex? Você tá falando do desmatamento. Ah, tá bom. Tá vendo? E o que acontece? E aí a América do Norte era dividida entre o Apocalipse e vários dos seus generais. Um deles, que foi um personagem também criado pra Era do Apocalipse, que achei muito foda, que era o filho do Apocalipse, era o Holocausto, que era um bicho que era tipo um bicho de energia numa armadura. Não. Ele não era assim. Ele era um cara normal. E ele tomou um pau do Dente Sabre, eu acho. E aí, ele só, o corpo dele só podia ser contido nesse invólucro aí. Isso, ele era um invólucro muito maneiro, que parecia... Não, então, mas você via meio que um esqueleto. E o boneco dele era muito maneiro. O boneco dele era todo transparente, com um negócio de energia por dentro. O design era muito maneiro desse personagem. Vai se fuder, cara. Era muito maneiro. Todos os designs eram muito fodas, cara. Pô, e sabe uma parada que era muito maneira, que o Wolverine sem a mão? Ele não usava garra nesse cotoco, né? A garra vinha só na mão normal. Aí teve uma edição que as garras saem do cotoco. Foi foda. É muito bom. Os caras guardaram isso pro final, cara. Foi muito bom. Mas as garras estão lá ou não estão? Aí, cara, estavam. E tem aí, de novo, o Cable, que dessa vez não é o Cable, ele é o filho da Jean Grey com o Ciclope, que é o Nathan Summers, sem o vírus legado. E ele é poderosíssimo. Na verdade, ele foi um experimento de laboratório do Senhor Sinistro. Mas originalmente ele é também. Mas ele é o X-Men. Ele é o X-Men. Isso, é o X-Men. Ah, sim, originalmente ele é também, né? Então, o Cable originalmente é também um experimento, porque a Madeline Pryor foi criada pelo Senhor Sinistro e ela foi feita pra gerar o filho, o Nathan, certo. Não, mas nesse caso ele foi gerado só com o DNA, combinando o DNA dos dois, então ele era o X-Men, com A no singular, né? Era o Homem X, né? O Homem X, e ele era justamente o Cable sem o Tecnovírus, então ele era mega, ultra ômega. O tanto de nível ômega 5, sabe? Ele era sinistro. Tanto que o personagem fez tanto sucesso que eles trouxeram ele da Era do Apocalipse pra... Não, eles trouxeram 4 personagens, né? Eles trouxeram o X-Men, o Dark Beast. O Dark Beast, tinha o Sugar, como que era o... o Sugar Man. Sugar Man. Sugar Daddy. O Sugar Man. Esse aí existe há muito tempo. E o próprio Holocausto, né? E eles eram generais que comandavam todo o império do Apocalipse, né? E o Dark Beast, ele trabalhava pro Senhor Sinistro, né? Na parada genética, etc e tal. Isso, exatamente. E aí tinha outros focos de resistência que era na Terra Selvagem, que era na Antártica, né? Que era um lugar que eles chamavam de Avalon. Não,
Avalon era o lugar que o Arcanjo mantinha, não era? O Avalon era um prédio gigante. Não. Em inglês era Heaven, era o paraíso, não era? Tipo, eu não sei como é que era em português. Eu lembro que o anjo, ele tinha uma parada de fachada. Cassino. Ele era meio da High Society e tal, e ele não fingia que não fazia nada, só que ele ajudava o time do Magneto. Exatamente. Porque aí ele tinha poderes, era o dinheiro. Exatamente, ele tinha essa influência aí. Ele sabia usar o poder que ele tinha. Avalon era na Antártica, sim, porque a Mística tinha meio que um Underground Railroad, ela comandava uma rota de fuga de humanos e mutantes perseguidos pra Avalon lá na Antártica. Era ela e o Noturno, né? Que tinha uma outra mutante que chamava Destino, que ela era uma clarividente cega. Nossa, era maneira essa personagem. Era a Sina. Sina, era Destino, era porque era Destiny, eu tô aqui traduzindo na cabeça. A Sina era protegida e o guarda-costas delas era o fanático, o Juggernaut. Só que ele era maneiro, ele era o cara gente boa. Mas o Juggernaut sempre foi maneiro. O problema do Juggernaut era só o irmão dele. O Juggernaut é irmão do Xavier, né? É isso? Isso. Então, isso é... Não é irmão, eles são filhos de pais diferentes. Ah, tá, meio irmão. Não, mas é irmão, meio irmão. É irmão de criação. Então que eles são nomes diferentes. É Charles Xavier e Caim Macro. Não, irmão de criação não tem parentesco de DNA nenhum. Eles não têm parentesco sanguíneo. Então é irmão de criação. Tanto que o fanático não é mutante. O poder dele é magia. E outro foco de resistência em Londres, no que sobrou da Europa, a imagem muito maneira, quadrinhos do Big Ben, a torre do Big Ben, né, caída assim, na horizontal e tal. E quem comandava isso era o Bolivar Trask, do programa Sentinelas, que era casado com a Moira na Era do Apocalipse. E eles eram do Alto Conselho Humano, né? Junto com Gwen Stacy, Wolverine, a Jean Grey, eles faziam parte desse Alto Conselho Humano, porque o Apocalipse caçava os humanos, né? Caçava, prendia, matava, né? Ele tinha uma guarda chamada Os Infinitos, os caras verdes, né? Também tinha ali a SHIELD envolvida, porque a base deles era naqueles porta-aviões que ficavam voando. Mas, eu lembrei aqui, a gente falou no começo, mas o Tony Stark, ele tava vivo, sim, na saga, tanto que ele não era um Iron Man, mas ele tinha o negócio no peito e tudo mais, tanto que tem uma das histórias que é que ele se sacrifica ali pra a equipe dos X-Men poder continuar lutando e tudo mais. Ele e o Clint Barton também, o Gavião Arqueiro, eles têm participação, sim, na saga. Era muito foda, tinha o Dr. Destino também, cara. Puta, cara, era, assim, acho que foi o What If perfeito esse aí, né? Porque ele foi um grande What If, né? Exato. Mas ele... eu acho que não chegou a ser um What If, não. Realmente foi uma saga que aconteceu. Não, mas no sentido de What If, no sentido de, e se o Xavier não tivesse... Ele é totalmente assim? What If. Literalmente ele é um What If, porque ele não faz parte da timeline da parada. Não, fez parte da timeline, só que os caras resetaram de novo. O cara fez merda. Isso é literalmente um What If. Porque no final ele volta tudo ao normal. Essa é a parada, entendeu? Cara, se fosse um What If, não teria outros personagens vindo desse universo pro nosso, entendeu? Não, eu sei, cara, mas ele tá usando isso como se fosse um mega What If. Não é um What If de verdade, é semântica. Estamos muito na semântica aqui. Não acredito em semântica. O Rex tá muito literal hoje. O que você falou? Não acredito em semântica? Não acredito em semântica. Pelo fim da semântica. O que significa não acredito em semântica? Old man yells to the cloud. É isso aí. Ai, que maravilhoso. Então a Era Apocalipse movimentou pra caraca, vendeu pra caralho quadrinhos, né? Tipo assim, foi muito intenso, muito maneiro e é uma história boa. É uma história muito boa mesmo. Pô, aí eles juntam, o Gambit vai pro espaço, porque aí eles começam a juntar um negócio que tem uma pedra cósmica que quando o Legião matou o Xavier e tal, ele meio que fraturou essa pedra, é uma pedra cósmica que junta todos os multiversos, tem toda uma parada dessa. Né? É tipo, ele fraturou a realidade. E aí eles descobrem que não é... Porque assim, o único personagem que tinha conhecimento da nossa timeline era o Bishop. Que o Bishop já tá fraturado no tempo, tipo, porque o tempo dele já não existe mais como existia, ele é completamente fraturado no tempo. Tanto que o Bishop, ele vai... Porque o Magneto era casado com a vampira, que ele fez toda aquela parada de, você pode encostar em mim, porque ele usou um negócio, um escudo eletromagnético, que aí anulava o poder dela e tal. Camisinha eletromagnética. Exatamente, eles têm filho, etc, né, são um casal. Que é o Xavier, né, inclusive. Charles, eles chamam de Charles Xavier, eles dão o nome de Charles. Eles fazem uma parada que a vampira, quando ela absorve o poder do Bishop, ela vê, e eu não lembro como ela consegue transmitir pra todo mundo a visão do universo. Isso, é porque o Bishop, ele tinha a memória do universo como ele era na realidade. Ele é o único que tinha memória de tudo, né? E aí a vampira... Ele tá fudidaço, ele tá velho, magro, todo arrebentado sem cabelo. Não, imagina, ele só tá careca. Você lembra, você sabe que é ele porque tem um M no olho, assim. Não, claro que não. Lógico que não, cara, ele é fortão, mano. Tem uma estátua da Iron, Ele é gigante, ele só era careca.
Mas eu lembro que ele tava careca, sem pelo nenhum. Não, Eu lembro ele tá careca, mas aí você tá que é- magro e tu não sei o que lá. Porque o conceito de magro pro Rex é outro. Eu lembro que a galera não reconhecia ele, você só fica sabendo que é ele por causa do M, assim, que ele dava muito pano no corpo, assim, então tu não conseguia ter uma O definição. Rex, ele literalmente tem um trabuco gigante e o M na cara igual o Bishop, porra. Não tinha dúvida que era ele, cara. É porque os dois visuais, Não, porque o visual do original do Bishop já é foda, né? Que aquele É porque o Bishop, ele pertencia a um grupo de caçadores que tinham esse M. Por que em vez de você puxar da memória, você não vai no Google e bota Bishop Era do Apocalipse e você vê como é que ele tá? Eu não acredito no Google. Vou dizer que é errado. Né? É o Rex negacionista hoje. Ele tá... Olha, essa intervenção tem que vir, hein? É porque o Bishop não tava de bandoleira vermelha, não tinha mullet, o Rex não consegue reconhecer. É porque ele tava com outra roupa. E Dave, o Colossus tava frango também, porque ele tava de bandana. Tava. Inclusive, o Colossus é um dos responsáveis das mortes mais maneiras que eu tenho na memória. Que o Homem de Gelo tenta parar ele atropela o Homem de Gelo, destrói o Homem de Gelo. Então, porque no final dessa saga, tá todo mundo porra louca, né? Aí a Kitty Pryde morre, aí o Colossus fica pistola e ele simplesmente atravessa o Homem de Gelo e o Homem de Gelo esfarela. E aí o Gambit que mata o Colossus, no fim das contas ali, pra acalmar, né? Segurar, né? Pra segurar a fúria do de um jeito que... Acabou de vez. Tô revendo aqui, é pior ainda. O Colossus, ele mata a Kitty Pryde. Ele mesmo é que mata. Na fúria, puta, pode crer. Ela acha que ela vai dar o phasing, ela não dá, ele atropela ela. Caralho, maluco. Cara. O Homem de Gelo do Era do Apocalipse era foda também. Ele tinha uns spikes né? e tal. Como é que a Iron não fez, hein, Marcelo? Ah, cara, a gente fez os principais ali, né? O Homem de Gelo, coitado, nem nos X-Men 97 ele aparece. Puta merda. É meio esquecido no churrasco o Homem de Gelo, né, cara? Pô, o Homem de Gelo, ele aparece num episódio nem na saga 92, clássica, no clássico, assim, e ele é todo revoltado, ele se separou dos X-Men, ele é meio puto com o Xavier, ele é brigado com o Xavier, assim. Ele aparece num episódio só e some. E uma parada que a gente não falou que era super importante do Era do Apocalipse é que o Wolverine pegava a Jean Grey pra valer, assim, eles eram um casal. É verdade. Exato. Ela morre, inclusive, nos braços dele, né? Mas assim, tinha o triângulo amoroso ainda assim, né? Ela começa a saga com o Ciclope e depois ela fica com o Wolverine de vez e tal. Era muito foda, cara. O Magneto mesmo, cara, ele é foda demais, assim, porque a gente sempre conheceu o Magneto como vilão. Sim. Né? Só que quando ele veio pro lado dos mocinhos e começou a lutar e destruir a galera que a gente, os inimigos, enfim, porra, a luta que ele tem com o Apocalipse é inacreditável, cara, que ele destrói o Apocalipse. E aí, essa saga foi tão foda que quando ela acabou, eles lançaram a origem de Apocalipse, que é a que conta que ele veio do Egito Antigo. É o Sabanur, Exato, até então a gente não tinha pelo menos eu não me lembro que existia esse background, ele foi contado nessa saga especial que eu acho que também vai ser adaptada, provavelmente, pra essa temporada, né? My name is Sabanur. Tem um que era o Massacre, né? A gente teve aí no final da temporada passada meio que a origem do que pode ser o Massacre. Isso, porque no final de Atração Fatal, que parece um nome de Supercine, né? Mas é X-Men. Que é a saga em que o Magneto luta no asteroide, isso. Que o Magneto arranca o adamantio do corpo do Wolverine. Exato. E aí o Xavier, que tava no meteoro lá, no asteroide, ele perde a paciência de vez com o Magneto, né? E fala, não tem jeito, eu tenho que apagar esse cara. E aí ele usa o poder dele contra o Magneto, aí o Magneto vira o Joseph, vocês lembram dessa porra? Sim, ele fica catatônico, ele perde os poderes, esquece tudo que ele era. Não, então, aí ele fica... Não, mas o Joseph não era um clone do Magneto? Não. O Joseph era o Magneto sem a memória da maldade que ele tinha, assim. Ele fica meio fazendeiro, né? Exato. E que essa maldade toda ela é colocada na mente do Xavier, e meio que a mente combinada dos dois cria o Massacre. Exatamente, que era pra ser uma outra saga do nível da Era de Apocalipse. Mas não foi tão... foi maneiro, mas não foi tão maneiro. Mas o Massacre resetou todo o universo Marvel, né? Porque depois disso é que veio o desenho conhecido do Capitão América, do Capitão, né? Heróis renascem, né? Isso. Heróis renascem. Então, mas aí qual que era o lance? Essa saga, ela envolvia mais quadrinhos da Marvel. Envolvia Homem-Aranha, Vingadores. Quarteto. Era uma saga do universo inteiro, não era só dos X-Men. Só que ela foi, tipo assim, eu acho que a expectativa que a gente, pelo menos eu, né? Que a gente veio da Era de Apocalipse
que a gente achou que ia ser do mesmo nível, acabou que não foi, né? Mas tem momentos irados lá, tipo o Hulk descendo a porrada no massacre e tudo mais. E o visual do massacre é maneiro também. Maneiro pra caramba, né? É também era o que? John Madureira? Também, o John Madureira fazia também. Tinha o Andy Kubert, que fazia também, acho que a arte. Era o Adam, Kubert e o Andy, né? Eram os dois que faziam. O Adam desenhava os gibis do Wolverine naquela época. O Apocalipse era muito maneiro, o concept dele, cara. Mas a origem do Apocalipse, a origem dele no Egito, ela nasce mesmo depois da saga da... Foi algum retcon ou não tinha origem definida direito? Eu acho que não tinha, cara. Porque eu lembro... Você sabia, você, tipo, já tinha, acho que existia que ele era o primeiro mutante. Ele sempre menciona isso, né? Só que nunca a gente tinha acompanhado o que aconteceu pro surgimento dele, como é que foi a história dele, né? Ele foi o primeiro mutante escravizado no Egito antigo. Pois é, nem isso a gente sabia. Porque quando ele se apresentou nos quadrinhos, ele fala assim, eu sou Apocalipse, eu sou o primeiro mutante. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, eu tô desde o começo e blá blá. A gente não tinha nome dele, história dele, nada. Quando lançaram a série, contando a origem dele, é que a gente fica sabendo que o nome dele é Ensabanur, que se passa não sei quantos mil anos no Egito, que tem envolvimento ali com o Kang na história. Ele é o Ramatut, né? Que é o Ramatut. Então, tipo assim, você só vai descobrir isso quando você lê a história dele. Antes disso, não tinha nenhuma menção de nada. Era só o que ele falava e pronto. Já quer acreditar nele, é isso? Exato. Cara, mas assim, também não lembro de ter feito muito sucesso essa... Cara, foi uma mini que só conta a origem dele, não foi uma saga, não foi nada... Tanto que não tem participação de ninguém, né? A gente teve agora... É só ele contando a origem ali de um dos principais serviçais dele, que era o Ozymandias. Baal, né? Que tem ali também. O Baal é o cara que cria ele, não era? Era o maluco da tribo lá. O cara que liberta ele. Que salva ele, né? Não, o Baal é o que salva ele, porque ele nasce como um mutante, como uma pele meio cinza, acinzentada, todo deformado. Ele é branco. Ele é jogado fora pra morrer. Rosto, aquela marca no rosto azul que ele tem, em volta da boca, é meio que nem o lobo, que já nasce com aquela pintura na cara, né? Ele é igual, ele é branco com aquele desenho na boca. Nasceu maquiado. Meio acinzentado, ele era acinzentado, e aí esse Baal é o que salva ele quando bebê, e cria ele, né? Porque ele foi jogado pra ser morto, foi largado pra ser morto. Foi um pouquinho abordado naquele desenho que teve depois, que foi o X-Men Evolution, né? Que aí mostra ele vindo, porque tanto é que no desenho dos X-Men, tanto não tinha essa história, esse background, porque no desenho dos X-Men não tem nada disso. Exatamente. Aí depois no X-Men Evolution, que é posterior a esse Ascensão Apocalipse, aí eles trazem essa parada do Egito, dos arqueólogos investigando e encontrando a tumba. Aí passou a ser um negócio mais mencionado, né? É isso. Exato, Eu nunca gostei, cara, do Apocalipse. Você acha ele brega? Eu acho tão preguiçoso aquela boca, aquele desenho dele, cara. E o A gigante no cinto, você não Nossa, cara, eu sempre achei assim, caralho, não é possível. O que é engraçado é que, tipo assim, quando você lê a história do Apocalipse, ele é um cara de adaptação. Ele é um cara que o poder dele mutante é, tipo assim, adaptar a necessidade do local. Eu nunca consegui lembrar, eu não lembro qual é a definição do poder dele. Porque eu sei que ele é o super poderoso e ele meio que faz o que os roteiristas querem que ele faça, não é isso? Exato. O que acontece? O Apocalipse, quando ele começou na história do Age of Apocalipse, na história de origem do Apocalipse, ele é um mutante de adaptação. Assim, ele consegue ficar forte e ele consegue ficar forte. Ele deu uma travada, mano. É o dele, a travada forte. Ele se adapta à necessidade. Então, se ele precisa ficar forte, o corpo dele fica forte. Se ele precisa ficar resistente, o corpo dele fica resistente. Isso. Ele fica gigante, ele faz um monte de merda. Isso não tinha no começo. O poder dele era adaptação. O que acontece foi que ele começou a misturar tecnologia com o corpo dele. Tanto que ele conseguia alongar as pernas, transformar um braço em escudo. Com a tecnologia e o poder dele, ele conseguiu alterar a forma dele para que o corpo dele se adapte a qualquer coisa, para qualquer situação. E é tecnologia celestial, eu acho, não é? Dos celestiais e tal. A nave dele, que até no desenho, lembra? Ele falava a nave, e o Fera fica a nave é celestial, dele, né? E depois essa nave vai virar a nave do X-Factor, depois volta. Mas é que ele pega essa tecnologia do Ramatut, né? Porque o Ramatut é o Kang, é uma das versões do Kang, né? E na saga dele... Mas a parada tava conectada com tecnologia celestial. Tinha. Celestial, que é aquele bicho que surgiu do mar lá nos Eternos, etc e tal. É a gema do ovo terrestre, é isso aí. E ele é imortal, ele tem várias paradas, tipo... O principal poder dele é a imortalidade, regeneração e adaptação. Isso eram os poderes que ele tinha no começo. E a necessidade do corpo dele de se adaptar a uma necessidade. Se ele é imortal e regenera, ele se adapta
em qualquer lugar, pô. Sim, né? Mas, por exemplo, se ele toma uma porrada, o corpo dele consegue ficar mais resistente à próxima porrada. Entendi. Se ele precisa de uma força maior, o corpo dele gera força pra ele conseguir fazer alguma coisa. Ou que o corpo dele se modelou dessa forma pra, tipo assim, virar arma. Tipo assim, ele é quase o Hordak, sabe? Puta Caraca, o Apocalipse. Só falta ele virar um míssil. Caralho, obrigado, Rex. Agora o Apocalipse é o Hordak na minha cabeça. Muito bom. My name is En-Sabanur. Diferente de outros vilões, por exemplo, o Doutor Destino, até o Magneto, o Thanos, a galera que meio que tem essa agência de fuder o universo, juntar, né, o universo Marvel inteiro e botar todo mundo pra brigar junto, etc e tal. O Apocalipse, ele nunca meio que saiu do universo X-Men pra, tipo, fuder a vida dos Vingadores. É porque, na verdade, o objetivo do Apocalipse, ele vem quando ele considera que o mundo está fraco o suficiente pra ele tentar dominar tudo. Ele é um cara que espera, né, Caquinha? Ele espera. E como ele é imortal, né? E a ideia dele é nivelar tudo. É pacificar o mundo ao seu controle. Na verdade, ele quer eliminar os mais fracos pra só os mais fortes terem vez, né? Tanto que ele também elimina mutantes que são fracos. Isso, exato. Que não é do clubinho. Ele não tem essa coisa que diferente do Magneto, que quer unir todos os mutantes e tirar os humanos da equação, né? Como essa visão de vilão. Ou do Xavier de humanizar e unificar todos. Ele não, acho assim. Se você é humano, você já é fraco por natureza, esquece. Se o teu poder mutante é, sei lá, eu consigo falar com o meu celular sem tocar nele, morre, então não serve pra nada. Cara. Caralho, que poder é esse? Peraí, se é um poder mutante, quer dizer que a gente tem esse poder? Tem muito poder mutante merda, né? Vamos lá. Ai, caralho. Tem os poderes mutantes que são bem bostinhas. Por exemplo, o Doug tinha um poder muito merda. O poder dele era assim, sabia falar todas as línguas e se comunicar com qualquer coisa. Caralho, pô, você vai usar o Doug no combate pra quê? Não, mas você não precisa usar combate só, caralho. A vida não é só combate, não, Rex. Pelo amor de Deus. Não, olha só. Se você faz parte de um grupo como os X-Men, que você vai enfrentar outros, isso, Rex. você falar com O anjo tava nos não X-Men. serve pra porra nenhuma. Ou seja, o Rex destruiria o C3PO, por exemplo. Foda-se o C3PO. Não serve pra nada. Não, ele ia ser um aplicativo, a gente usa. O que é o C3PO no combate? Joga ele da nave. Spare parts. Foda-se. Entendeu? O Apocalipse tem essa visão. Se o teu poder é besta, não serve pra nada, não ajuda pra nada, cara, você também é fraco, você também não merece ser uma raça superior. Ponto. O Apocalipse é que é isso. A única vez que ele realmente fez a intenção dele, que o Caquinho falou aí, que é dominar a parada, foi na Era do Apocalipse. E aí sim envolveu os outros. Tanto é que os Vingadores morreram, o Quarteto morreu, não sei o que lá. Mas, tipo, nas sagas mesmo originais é isso. Ele não é um Thanos realmente, um Galactus e muito menos um Doutor Destino que envolve mais heróis. Mas se da pensar, Marvel. esses vilões não envolvem os X-Men. Pois é, também tem essa. Quando rola a parada lá do Thanos, os X-Men não estão. No Guerras Secretas ali envolve, né? Os X-Men não se misturam muito, não, pai. Com essa galera, não. Mas é porque sempre teve essa distinção, porque os X-Men sempre foram meio que rejeitados. Enquanto os heróis são abraçados, né, os Vingadores, Quarteto, as pessoas gostam deles, os X-Men, os mutantes como um todo no universo Marvel, são odiados. Agora, vamos ser honestos, isso não faz o mínimo sentido. Nunca fez, Sabe né? por quê? Porque olha só, você olha com óculos... Mas aí eu te pergunto uma coisa, ele é um Rex. humano normal, entendeu? Aí você pega, sei lá, um Vingador qualquer e você trata o cara de boa. Não, mas ele é um Vingador, ele é um humano. Agora, Não, mas eu vou te aí fazer no uma olho, coisa, não, ele é um mutante. Rex, racismo faz sentido? Não faz, é isso. A ideia é essa. Não faz. Mas Exatamente. olha só, o racismo, É isso, é a mesma coisa. Definir o racismo, quando você olha pra uma pessoa, que ela tem uma coisa específica. Um fenótipo, uma coisa. O mutante Não tem, cara. Não tem. Cara, existe um racismo pela religião, pela etnia, por qualquer coisa. Eu tô entendendo, mas olha só. Então não tem uma coisa que, eu bati o olho. Não, eu vou saber o que ele é. Ele abriu a boca, ele falou alguma coisa que... É isso. Mas a maioria dos X-Men, quando você olha pra eles são bem humanos. Não, mas quando eles se misturam, ninguém sabe. Eles não sofrem o preconceito quando ninguém sabe que eles são mutantes. Quando eles colocam o uniforme, né? Olha, botou o uniforme. Não, cara, porque tem mutante que fica óbvio que ele é, né? Tipo Fera, tipo Homem de Gelo quando tá transformado. Os Morlocks inteiros, né? Mas, Rex, o preconceito você pode também arrastar pro campo filosófico do cara, tipo assim, não, mas esse cara nasceu assim, ele é um freak. E o Capitão América, não, ele, por mais que você possa dizer que, mas no final todo mundo tem superpoder e tal, não, o background cultural, tudo isso faz diferença na hora da pessoa justificar um preconceito. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então os caras podem... claro que nos quadrinhos você vai dizer,
mas os caras são tudo super poderosos. Eu também tinha pensava nessas coisas. Mas como é que o cara sabe a diferença do Reed Richards? Você olha pro Coisa e o Coisa é adorado. Sim, mas eles sabem porque eles já eram pessoas que eles conheciam. Eles se transformaram, foi um acidente. Tem um fator na parada dos mutantes que é aquele negócio de você não saber o que é, de poder acontecer com você, deles terem medo de ser transmitido, que é uma parada que o pessoal não queria encostar nos negros, porque, né, todo esse negócio de preconceito, quando veio o boom da AIDS, era uma parada que... Os homossexuais. Copo, não podia usar o meu banheiro, sabe? Então é isso que os mutantes têm um pouco, sabe? Da pessoa ter medo de se contaminar, ter medo de acontecer com o filho. Concordo, mas você olha pra uma pessoa normal e ele tem poder mutante, se ele solta o poder dele, você não vai chegar... Você é um mutante falando, não, eu ganhei meus poderes que fui picado por um raio cósmico. Não, aí, então tá, então você não é um mutante, então desculpa, obrigado, vou seguir a minha vida aqui. Você tá entendendo? Então, mas é por isso que era legal o lance dos Morlocks, porque dentro dos próprios mutantes existia uma segregação, né? Sim. Os Morlocks viam os X-Men como... Os privilegiados, é isso. Privilegiados, exatamente. Eles falavam, vocês podem andar como os humanos, né? A Exato. gente não. Sim, mas isso acontecia até nos quadrinhos quando você tinha personagens que eram mutantes que participavam, por exemplo, de equipes como os Vingadores, como o Quarteto. Rolava meio que uma certa aceitação da população quando esses personagens faziam parte dessas equipes. Eu acho que o maior medo que tinha nos mutantes, e isso até acho que o primeiro filme do X-Men aborda isso bem, é que eles falam, cara, qualquer pessoa pode ser um mutante e você não sabe. Então essas pessoas podem fazer coisas com os poderes dela e a gente não saber. Por exemplo, um cara que ele é a nossa mente, ele tá parado, você não tá vendo o poder dele funcionando. Então existe essa coisa, poxa, se as pessoas nascem com essa habilidade, então qualquer um pode ser um mutante, porque você pode ser normal, casar com uma mulher normal e seu filho nasceu um mutante e você não sabe, até o poder desenvolver. Esse era o medo elaborado que o filme traz muito bem, sabe? O primeiro filme dos X-Men. O filho do Dente de Sabre, ele era um humano normal e ele era o líder da Irmandade dos Mutantes pra caçar mutante, porque o pai dele era um mutante, ele não admitia isso. Eu nunca esqueço até da dublagem na série do X-Men de 92, né? Que eles mostram esse... Lembra que tem a cena que até que ele é confrontado. Ele mostra na câmera que ele é filho do Dente de Sabre e tal, e aí todo mundo fica olhando torto pra ele. Aí ele fala assim... O que vocês estão olhando? Olhando pra mim? Eu odeio! Não sou como ele! Eu sou normal! Saiam daqui, todos vocês! Eu não sou como ele! Eu sou normal! Eu não sou como ele! Você não é meu pai! Você não é meu pai! Ele tem um ódio e ele fica gritando, eu sou normal! Eu não sou que nem ele, etc. Ele é um freak! E isso que é interessante dos X-Men. Tipo assim, por mais que isso no resto do universo Marvel possa ter essa estranheza de, mas por que o Capitão América é ok? Não importa, porque o que importa é a narrativa dentro do supergrupo e o que eles se propõem a contar. As histórias são diferentes, né? Então os X-Men é uma história que tem todos os negócios de vilão, herói, superpoder, etc. Mas ela tem outro tipo de abordagem do tema, entendeu? Que é diferente do Quarteto Fantástico e dos Vingadores, etc, né? Tem uma passagem sinistra, que era a Calisto, ela sequestra, ela escraviza o anjo pra procriar com ele. Tipo, ela casa com ele, porque ele era mutante, mas ele era belo, né? Aquele negócio todo, ele era um anjo, né? Aquele negócio todo... Rico! Ele era rico e tal. E os Morlocks Eu sei eram... porque ela casou com ele, bonito. Uai, tu não casaria com o Cristiano Ronaldo? Bonito, rico. Vai casar com um cara que voa pra morar no esgoto. O cara vai ficar mais inútil ainda. Caraca, o Rex, mano... O anjo não vai se mudar pro esgoto. O ele vai Rex morar é uma onde? visão do mundo que é muito maluca. O anjo tentando bater as asas no cano do esgoto lá. Voando tudo as penas fora. Os caras saindo tudo cagado. Ai, caralho. Que o Rex tá com ciúme, porque a Calisto trocou ele pelo anjo, né? Que o Rex é o que tem asa e não voa. O Rex tá pronto pro esgoto. Tá vendo? O Homem-Galinha. Homem-Galinha. O Homem-Frango, o Homem-Frango. My name is N. Sabanur. Tem os X-Men do Grant Morrison, tem... Ah, eles da vão vir tão longe assim? Cara, a gente já teve coisa mais à frente. A própria destruição de Genosha é nessa época. É Speedrun, o X-Men 97, cara. Caraca, brother. Eles vão pegar os mais hypados e vão tentar adaptar pro desenho, né? Tem a história da Sala de Perigo, que é a Sala de Perigo tomando consciência, que é aquela personagem que apareceu até no trailer. Eu tô com um pouco de medo quando eles chegarem em Krakoa, né? Aí virar aquela... Tem lá a Hellfire Mas Club o Krakoa, quando
Olha, a balada lá, o Met Gala, como que é o Hellfire Met Gala? Met Gala. Não, tem o Met Gala dos X-Men, você já viu essa porra? Sim, tem isso. Mas olha só, o negócio do Krakoa, ela surge nos quadrinhos pra você trazer os novos X-Men, né, no caso. Os originais ficaram presos na ilha, e aí o Xavier... É o Krakoa clássico, esse é o antigo. Não, então... Tem um negócio de Krakoa novo. Não, então, tem um Krakoa novo, mas eu acho difícil eles trazerem o Krakoa novo, porque o conceito do Krakoa não se explica aqui, não entra nesse universo. Porque o Krakoa inicialmente foi apresentado nos quadrinhos, eles podem trazer os adaptar novos e X-Men. mudar, Você traz o Wolverine, Colossus, o Noturno, a Tempestade, o Banshee, a Polaris, você traz essa galera pra salvar os X-Men que estão presos na ilha. E aí descobrem que a ilha é uma ilha viva, uma ilha mutante, é tipo um Mogo, só que ilha. Exato, exatamente. E aí eles podem só trazer isso na frente e explicar o que é Krakoa, acabou. Não precisa contar que os X-Men vieram porque ficaram presos em Krakoa. Eu sei. Eles não precisam conectar com a saga antiga. Concordo, mas assim, fica meio solto você chegar e botar um Krakoa ali no meio sem... Eles botaram inferno em um episódio. Então, mas a parada porque da forma como eles fazem na série, é fácil de adaptar, né? Porque eles não precisam seguir a linha narrativa daquela história específica. É só inspirado, fizeram né? Isso, Exato. Fizeram a primeira temporada inteira e ficou bom. Então, em algum momento, eles vão passar por Krakoa, vai ter um negócio lá e vai embora, sabe? Não precisa realmente desenvolver o lugar e tal, sabe? Até o terceiro episódio tá muito bom, cara. Colocar a música no momento certo do desenho, pô, até agora tá muito A temporada passada foi o Bastião, né, que era o vilão principal ali e nessa temporada, pelo tudo que a gente falou aqui, claramente que eles mostraram, é o próprio Apocalipse, né? Sim. Mas, porra, tem vilão pra caramba ainda e história pra caramba pra eles contarem. Mesmo nessa fase de Krakoa aí, existe, né, o Apocalipse, os caras todos. É interessante, não tô criticando, não, a fase, é que eu acho que... Você literalmente criticou. Você literalmente... Não. Eu não sei se pro desenho animado vai ficar tão legal, entendeu? Marcelo, tu vai ter a volta do Gambit, provavelmente, hein? Ah, eu sei. Quê? Eu sei. Lógico, o Gambit vai voltar como agente do Apocalipse, cara. Eu sei, já. Rapaz! Olha, deu pra ouvir o sorriso do Azaghal. Por isso que a gente tem o Apocalipse no final da temporada passada. E olha, eu acho que ele nem Pegando a volta como cartinha morte. do Gambit. Ele nem volta como morte, ele volta como guerra, porque o Guerra morre. Não, ele volta ele volta morte, com morte. cara. O Gambit é morte, cara. É perigoso, o cara é perigoso. Olha, mano. Repete isso que você vai acreditar, Marcelo. Continua repetindo. Ele é perigosíssimo. Mas ele é o morte. Monsieur Gambit. Não, realmente, ele era do clã dos ladrões e tinha o clã dos assassinos. Porra, Mas- eu acho que com a habilidade que ele tem de explodir as coisas, como ele derrota o Sentinela no episódio, que ele é muito mais combativo e o Morte morreu, é capaz dele voltar como agente da morte. Não, mas eu acho que assim, ele tem que voltar no final da temporada pra dar chance pro Wolverine ter algum destaque. Ai, nossa, Azaghal, provocação de graça. Ele foi o MVP da temporada 1, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter 3 episódios jogados assim, meio que de outras histórias, depois do quarto agora, que é do Apocalipse. E aí o 8 e o 9 a gente volta pro Apocalipse, que é o Dead Man's Hand. Cara, é o nome do episódio, porra. É lógico que a mão do homem morto Isso é muito jogo de carta, cara, não tem como. Vai ser ele. E o último episódio, que é total Apocalipse, que é Survival of the Fittest. Olha aí. Survival of the Fitness. Sabe a história do Dead Man Hand? É uma história, Velho Oeste, a gente tem que estar letrado. Qual que é a história? É Dead Man's Hand, o que deu o status de lenda do Wild Bill Hickok. Dead Man's Hands é um par de 8 e um par de ases. Falou em carta, falou em baralho, é Gambit. É uma boa mão. Um par de ases e um par de 8 tá legal. É, uma boa mão. Então, a história é que o cara morreu com essa parada na mão. O Wild Bill ele foi morto. Quando ele morre jogando pôquer numa mesa. E o cara chega e atira por trás dele. Atirou por trás da cabeça dele e ele morreu com essa mão de pôquer. Por isso que eles chamam de Dead Man's Hands, entendeu? Entendi. É a mão do homem morto, que é um par de ases e um par de vai 8. ser o seguinte, o Gambit vai aparecer como agente do Apocalipse, e esse episódio ele se desvinculando do Apocalipse e matando a identidade dele de Cavaleiro da Guerra. Vai ser uma coisa Cavalheiro. Cavalheiro da Guerra. Cavaleiro. Eu lhes trago a guerra para poderem lutar. Ele deixa as mulheres guerrearem também. Primeiro as damas e tal. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.